Muito bom dia, estamos aqui com mais um Devocional com Deus e hoje eu quero estar lendo o livro de Números, capítulo 30, no verso número 2, que diz o seguinte: Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra, fará exatamente o que prometeu. Então aqui a gente vê a importância da nossa palavra, né? Então aqui o Senhor nos ensina que a gente deve cumprir, né, com tudo com que a gente fala, tudo com que a gente promete. A gente deve cumprir com todos os nossos votos, né, diante do Senhor. Então a gente deve honrar a nossa palavra. E nessa passagem de Números 30, né, além de a gente ver a importância da gente cumprir a nossa palavra com o Senhor, a gente também deve honrar tudo aquilo que a gente faz sobre juramento, né? Sobre juramento é tudo aquilo que a gente se compromete através de um contrato, através da nossa palavra. Então a gente deve honrar com tudo que a gente diz. E a gente vê aqui dois fatos aqui que menciona nesse capítulo, que é sobre um filho, né, uma filha em relação ao seu pai e sua mãe, como também um comportamento de uma esposa e de um marido, né, do cônjuge, né, na vida de um com o outro. Então aqui a gente vê que quando um filho, né, uma filha está sobre o teto dos seus pais, deve honrar, né, ao pai compartilhando tudo. Então, aquilo que a pessoa sente vontade de seguir, todos aqueles votos que a pessoa faz, todos os planejamentos, deve ser compartilhado com os pais, para que os pais dê de fato a sua opinião, né? Que a Bíblia diz que relata o fato de uma filha se comunicar com o pai, né? Mas um filho um filho, né? Um filho com a mãe também é a mesma coisa. Então, quando um filho compartilha algo com o pai e o pai se posiciona e fala sobre suas objeções, ou quando ele dá sua palavra contra tal situação, então quer dizer que aqueles votos, com aquela intenção que a pessoa queria fazer, não deve dar sequência, porque se a pessoa dá sequência é como se estivesse desobedecendo, né, aos princípios do Senhor, então aquilo não vai prosperar. Então a gente tem a importância de a gente ouvir, né, a opinião do que os nossos pais têm a dizer, né, enquanto a gente mora com os pais. Então, se caso um filho compartilhar algo com o pai e o pai não der a sua opinião, ele não se opor a tal situação, então posteriormente o pai também não deve, né, criticar e nem acusar, de alguma forma humilhar a pessoa por algo ter dado errado, porque o pai teve a oportunidade, né, de dar sua opinião enquanto o filho veio compartilhar e não falou. Então, quer dizer que o filho está livre para poder seguir com os seus objetivos, né, com os seus votos, né, com o que ele se planejou. E da mesma forma é assim no casamento. Então, no casamento, quando é, você tem a vontade de fazer algo e você compartilha com o seu cônjuge e o seu cônjuge ele se cala, né, não diz nada, então quer dizer que você está livre para seguir com aquilo que você, né, sentiu no seu coração, aquilo que você planejou, né, e o cônjuge também ele não tem autoridade para poder te criticar e nem te humilhar, né, com ofensa se algo der errado, porque você compartilhou, né, você quis a opinião e a pessoa não quis, né, se posicionar, então você seguiu em frente. Porém, também o inverso também é válido. Então, se caso você tem um planejamento, você sente de fazer algo, você compartilha com o seu cônjuge, e o seu cônjuge ele se opõe, né, ele te fala que aquilo não é viável, que não deve prosseguir, e você segue, então você está quebrando um princípio. Então você está desonrando a palavra de Deus. Então a Bíblia nos ensina que a gente não deve. Então se a gente compartilhar algo com o cônjuge e o cônjuge se opõe, a gente deve respeitar, né, a opinião do nosso cônjuge e não seguir, né, com aquela coisa adiante, né? Então a mesma coisa é válida. Então a mesma coisa assim, se o nosso cônjuge vem compartilhar algo conosco e a gente não se opõe, não cria nenhuma objeção, então é como se a gente estivesse consentindo. A gente fala assim, eu não gostei, mas pode seguir em frente.
Então, se posteriormente algo der errado, a gente também não tem o poder de criticar e de ofender, porque a gente teve a oportunidade de se justificar. E aqui no finalzinho do capítulo 30 de Números, a Bíblia fala: essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e a sua esposa, e entre um pai e sua filha moça que ainda mora na casa dele. Então, a gente tem que aprender, né, a viver esses princípios. Então, o que esse princípio nos ensina é que a gente deve ter um comprometimento, né, com o nosso pai, né, enquanto a gente mora com nossos pais. A gente deve ter um comprometimento com o nosso cônjuge, né, quando a gente é casado. Então aqui Deus está nos ensinando a pedir a opinião, a compartilhar, né, a pedir a opinião, né, da pessoa que está com a gente. Então aqui Deus está nos ensinando a gente ser parceiros, né, tanto dos nossos pais quanto do nosso cônjuge. Então essa importância, essa palavra é muito importante. E referente a gente fazer um juramento, né, de algo, a gente se comprometer, né, com algo, com alguém, a importância da gente cumprir. E a gente vê também aqui, eu queria ler mais um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, e versículo 37. Então, Mateus 5:37 diz o seguinte: quando disserem sim, seja de fato sim, e quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então, Deus mostra a importância, né, da gente cumprir com a nossa palavra. Então, tudo aquilo que você se comprometer a fazer, você tem que cumprir, né? Então, quando você se posicionar com uma resposta de sim, você precisa fazer. E quando você falar não, aí você também tem que honrar com o seu não. Então, é sim, sim e não, não. Então, a importância da nossa palavra. Então, o Senhor ensina que a gente deve viver uma vida de princípio honrando com tudo aquilo que a gente se compromete, com tudo aquilo que a gente diz. Então, é muito importante a gente pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, porque a nossa palavra, a gente honrar a nossa palavra é uma maneira da gente honrar a Deus. Porque tudo que se a gente promete e não cumpre, a gente está desonrando a palavra, né? E se a gente fala que não vai fazer algo e depois faz, a gente também está desonrando. Então, a nossa palavra é muito importante no reino espiritual, né? E honrar a nossa palavra é uma forma de honrar a Deus. Bom, o nosso devocional fica por aqui. Eu espero que Deus ele tenha falado com você de alguma forma e que essa palavra ela possa gerar uma transformação na sua vida, na minha vida, e que através dessa palavra a gente venha se tornar uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais obediente, uma pessoa que vive de fato uma vida de princípios ao Senhor. Então fico por aqui, até logo.